Sejam bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. A arte como criação coletiva e permanente de festa motivou a realização do Aniversário da Arte em 1973, com votos renovados em Coimbra no ano seguinte. Na altura, Robert Filou comentou com Ernesto Sousa que aquela festa poderia bem ser a prova de que um 25 de Abril tinha de estar perto. A Revolução tem de estar perto é uma exposição para visitar no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra até dia 9 de maio. Era um clima que articulava uma dimensão de entusiasmo, de esperança, sobretudo nos autores que tinham ligações com os movimentos de vanguarda fora de Portugal, que é o caso do Ernesto de Sousa, em torno do qual esta exposição gira, e por outro lado uma outra dimensão de contestação, de vontade de uma forma mais explícita ou mais subliminar, procurar introduzir elementos de transformação. Portanto, as iniciativas, sobretudo das vanguardas dos anos 70, para além da dimensão estética, têm sempre uma dimensão política muito vincada. Nós nesta exposição pegamos nesse mote. Esta é uma exposição que procura documentar a importância do Ernesto Sousa e de Coimbra, nomeadamente do CAPC, dentro das vanguardas portuguesas dos anos 70 em diante. E aqui na Sala Preta e nos outros dois espaços reunimos um lado de exposição documental, com materiais para se conhecer o clima cultural, artístico, político da época ligado às vanguardas. E o Ernesto de Sousa é um pivô fundamental nos diálogos entre os artistas portugueses de vanguarda e as vanguardas internacionais, nomeadamente o movimento Fluxos. O Robert Filou organiza em França o Aniversário da Arte e, por ação do Ernesto de Sousa, em colaboração com o CAPC, um ano seguinte, no início de 74, às portas do 25 de Abril de 74, ele tem lugar em Coimbra. Pouco tempo depois, o Filou comenta com o Ernesto que aquele tipo de celebração tão subversivo, tão livre, num certo sentido, bem podia ser visto como o anúncio de que uma revolução tinha de estar perto. Aqui há o encontro de uma geração de artistas e designers mais jovens que escolheram um cartaz da coleção do espólio recolhido pelo Ernesto de Sousa, atualmente na posse da Fundação Berardo, e criaram uma composição nova para estabelecer uma leitura atualizada e, portanto, um diálogo sobre essas propostas dos anos 60 e 70. Esta é uma sala mais documental. Nós aqui reunimos desde recortes de imprensa, quer algumas experiências, provas de artista e alguns trabalhos autorais.
na Sala Preta, nós reconstituímos a Olímpia. É uma instalação do Ernesto de Sousa, que é uma obra de síntese de muitos projetos anteriores. É uma obra que, como eu disse, inaugurou aqui em Coimbra em 1979 e, tendo um caráter poético, termina com um último elemento, que é uma peça, um registro fotográfico do Ernesto de Sousa, evocativo da Revolução do 25 de Abril, que é este. No campo da arte, há uma revolução que antecipa a revolução política, que antecipa o golpe militar e que, em contexto de liberdade, consegue ter um outro campo de atuação muito mais alargado. Parece-me que não só muitos dos autores, alguns deles estão aqui evocados, permanecem protagonistas da arte contemporânea em Portugal, como por parte de gerações de artistas e designers mais jovens, há um interesse muito grande pelas propostas que vêm desse contexto histórico. Os saneamentos políticos no Diário de Notícias no Verão Quente de 1975 é o título de um livro de Pedro Marques Gomes. O livro analisa o conturbado processo que culminou no saneamento de uma parte dos jornalistas do Diário de Notícias, que tinha nessa época José Saramago como diretor adjunto. A apresentação em Coimbra ficou a cargo de Isabel Nobre Vargas. Eu estava inserido num projeto de investigação sobre justiça política na transição para a democracia. Um projeto que pretendia analisar os vários setores da sociedade portuguesa onde se verificavam saneamentos. Quando comecei a consultar a imprensa da época, percebi claramente que era um setor onde os saneamentos se verificaram com grande impacto. Um desses casos emblemáticos de saneamentos tinha acontecido precisamente no Diário de Notícias. Percebi claramente que tinha sido um caso muito mediático, foi acompanhado pela imprensa até praticamente ao culminar, em 76. Portanto, resolvi estudar esse caso. É evidente que o DN era um dos jornais, hoje dizemos de referência, mas era um dos principais jornais, não o único. De facto, esta importância do jornal como o Diário de Notícias, um jornal que atravessou regimes, um jornal que teve com certeza figuras que foram muito diferentes e que no tempo em que nos situamos, que é 74, 75, teve também ele um papel essencial. E a investigação traz elementos que podem iluminar uma zona que estava muito sombria. Este caso acontece em agosto de 65, o período mais quente da Revolução, não é? Em que se verifica uma radicalização total no chamado Verão Quente de 75. A 15 de agosto de 75, um grupo de 30 jornalistas do Diário de Notícias, quase metade da redação, resolve escrever um documento que ficará precisamente conhecido como Documento dos 30, dado o número de assinaturas que obteve. Este documento vai ser entregue à direção do jornal, à administração e ao Conselho de Trabalhadores. Na altura, o diretor do jornal não se encontrava presente e, portanto, o documento é entregue ao diretor adjunto José Saramago. Mas, paralelamente, o documento é também divulgado na imprensa portuguesa. A partir daí, o caso vai-se desenrolando. José Saramago decide convocar um plenário de trabalhadores, é o primeiro de 3 plenários de trabalhadores, e no último é decidido o saneamento de 22 dos 30 jornalistas que inicialmente compunham o grupo. 22 porque alguns acabaram por se afastar do grupo, dizendo, por exemplo, que não concordavam com a divulgação do documento no exterior do jornal. E 2 deles, não tendo sido saneados, acabam por solidarizarem com o grupo, por isso o caso é conhecido como o caso dos 24. Só posso explicar, enfim, talvez por esse sentimento de antiguidade, não é? De querer preservar
imagem. Não sei como é que o processo está neste momento, se houve ou não processo, se seguiu, mas a questão do Diário de Notícias que foi colocada foi exatamente o facto de ter uma página do Diário de Notícias publicada em capa. Bom, enfim, já passaram alguns anos, não vou sequer discutir, só posso pensar que o Diário de Notícias não tenha visto que realmente o saber-se cada vez mais sobre a sua própria história é fundamental. iExtension Keyboard é uma aplicação móvel desenvolvida por um grupo de alunos do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Resultado de um trabalho para a disciplina de Arquiteturas Móveis da Licenciatura em Engenharia Informática, esta aplicação destina-se a cidadãos invisuais. Para já, iExtension Keyboard encontra-se disponível para o sistema Android. É um teclado, serve para as pessoas cegas poderem escrever. Nós tínhamos que fazer um trabalho prático no âmbito de uma disciplina dedicada a arquiteturas móveis, dispositivos móveis, e então nós queríamos fazer uma coisa útil para a sociedade. Pedimos ajuda também ao nosso professor e em grupo decidimos então fazer a aplicação. Pode ser utilizado o código Morse ou um teclado de grupos, em que a pessoa escolhe um grupo numa das teclas e vai navegando dentro desse grupo com outro botão. Pode apagar, pode fazer espaço, tem pontuação também e introduz o texto normalmente, mas só com esses 4 botões. Fomos testar mesmo com pessoas invisuais e ficámos a saber algumas coisas que não conhecíamos, como é que eles utilizavam as aplicações, e com isto tudo aprendemos. Os invisuais usam o teclado pré-definido, que é o teclado QWERTY. Eles, de certa forma, já se habituaram, como não tinham outras alternativas. Então nós decidimos lançar o produto, porque não havia mesmo nada semelhante. Não existe nenhum teclado semelhante a este e a aplicação é gratuita para os dispositivos Android. Stimung, uma exposição de Pedro Vaz para visitar em Coimbra no Círculo de Artes Plásticas, no Jardim da Sereia, até 29 de março. Stimung são 8 projeções vídeo que registram, ou melhor, que testemunham um encontro pleno entre o artista e a natureza.
encontro entre 5 pessoas resultou um macadam. Começaram onde começa uma mesa comprida de madeira e horas passadas a ouvir outra gente cantar, no GEFAC, Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra. O que aqui ouvimos é algo tradicional que nos é familiar, mas contado de outro jeito. Pão Quente e Bacalhau Cru é o álbum de estreia de Macadam, apresentado no Conservatório de Música de Coimbra. Ai, minha mãe mandou uma fonte, a fonte do Salgueirinho. Ai, mandou-me lavar a cântara com a flor do romeirinho. Ai, eu lavei-a com areia e quebrei-lhe um bocadinho. Ai, anda cá, perra traidora, onde tinhas o sentido. Ai, não o tinhas tu na boca, nem tão pouco no serilho. Ai, tinhas-o naquele mancebo que anda de amores contigo. Ai, minha mãe, não me bata com vara de marmeleiro. Ai, que eu estou muito doentinha, mande chamar o barbeiro. As músicas que nós selecionamos basicamente foi músicas que gostávamos. Dentro da música tradicional portuguesa temos uma série de recolhas e temos, felizmente, graças ao GEFAC, que é onde todos nós pertencemos, temos algum conhecimento de um conjunto de temas que existem por Portugal afora de música tradicional portuguesa e basicamente o que fizemos foi juntar as músicas que gostamos. E cada uma delas foi tendo a sua roupagem a partir das influências de cada um e do gosto particular de cada um. Foi um bocadinho assim, aos bocadinhos. Demorou um tempo a construir. Nós levamos até ao nosso primeiro concerto, por exemplo, foi mais ou menos um ano e qualquer coisa. Portanto, as músicas foram trabalhadas com muito carinho, com muito cuidado também. Não quisemos fazer nada em especial, nem mudar a música tradicional portuguesa, nada disso. Simplesmente pegamos naquelas músicas que sentimos que são muito nossas, né, que são portuguesas e que vivemos em diferentes contextos e tocamos. Não há cravo como o branco que até nos cheirar é doce. Não há cravo como o branco que até nos cheirar é doce. Nem amor, amor primeiro, se ele fingido não fosse. Nem amor, amor primeiro, se ele fingido não fosse. Lá nos campos, velhos campos, eu fui apanhar macela. Lá nos campos, velhos campos, eu fui apanhar macela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Ai, daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Ai, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Ai, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos, velhos campos, a macela na serinha. Tento cantá-la respeitando a melodia das velhinhas e daquilo que vemos nas recolhas e às vezes Tem dou um muito toque. respeito, diga-se. É muito respeito. Não tens assim muito. Tem um bocadinho. Às vezes faço uma batota. Mas de vez em pões quando. muito de ti. É o que eu ia dizer agora. Ah, Depois desculpa. dou um bocadinho de mim. Tento respeitar as melodias, mas depois tento
tento interpretá-las mais, se calhar não há tanta interpretação, é mais o cantar e depois a partir daquilo que a letra diz tento interpretá-la e dar um bocadinho daquilo que é meu, né? Da maneira como eu gosto de cantar as músicas. Mas o Fonseca pode explicar também um bocadinho mais a parte dele, porque é a parte eletrónica que tem a ver com o recolher das sonoridades. Nós tentamos ter sempre presente na música aquilo que lhe dá origem. Portanto, há sempre samples, mesmo que sejam de outras coisas, mas que estejam relacionadas. E quisemos ter sempre a viola braguesa porque é esse instrumento tradicional. Normalmente começamos por escolher uma música sobre a qual trabalhar. Sim. E de repente aparece uma coisa que nós achamos que é isto, é mesmo isto. Que a tua mãe tem que fazer. Desde o início quisemos sempre ter esta componente de vídeo no espetáculo. Portanto, cria um complemento que é Dá um importante contexto também, não é? contextualiza, Dá um contexto contextualiza as àquilo que coisas. estamos a fazer. Porque Acho que sim. até há muitas pessoas que não têm, pelo menos quando começamos, se calhar agora há um bocadinho mais essa presença da música tradicional portuguesa, mas quando começamos e mesmo antes, há muitas pessoas que não têm esse conhecimento do que é isto, da música tradicional portuguesa, propriamente dita. E os vídeos também dão um bocadinho esse contexto, né? De onde é que vêm estas letras? De pessoas que trabalhavam na terra que construíam músicas enquanto trabalhavam, portanto, e às vezes é preciso haver um contexto para entender isso, né? E acho que o vídeo ajuda um bocadinho. É uma cantiga da Cegada, é para vós e para o Jefac. Minha mãe, eu quero aprender a costureira. Minha mãe, eu quero aprender a costureira. Ai, vem a chuva e não me molha. Vem a chuva e não me molha. Nós estávamos uma vez no Jefac a escolher um nome para um espetáculo e estávamos a ver em livros, a buscar referências. E aparecia lá, já não sei em que livro, esta frase, pão quente e bacalhau cru. E nós começámos a dizer, pão quente e bacalhau cru é um nome porreiro e tal, podia ser um nome para uma banda. Não, isso era bom, era para um álbum. Pronto, e ficou isto sempre, durante não sei quantos anos, falámos nisto. E depois decidimos, vamos fazer uma banda para ter esse álbum, e aí está. Foi um bocadinho assim. Macadam, portanto, a banda já existia, não tínhamos nome. E um dia, um amigo nosso sugeriu, vocês podiam ser Macadam, porque nem a terra, nem a Alcatrão, e ficou. Ai, as saudades, ai, as saudades, quando de ti estou ausente, quando de ti estou ausente. Com elas Obrigada por ter acompanhado esta emissão. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá!